Olá, queridos. Chegamos aí ao nosso 28º dia da nossa jornada de 40 dias. Amém? Agora falta pouco, né? São 12 dias e temos visto aí Deus trabalhar de uma forma tremenda. O tema de hoje, estruturas da autoestima. É um assunto bem... Como é que eu posso falar? Ele é bem difícil, né? Porque sem autoestima, nós não consegue, a gente não consegue produzir, não conseguimos alcançar muitas coisas, não. Como diz a introdução, né? A autoestima saudável é fundamental para um desenvolvimento pessoal e equilibrado, né? Para a capacidade de amar e cuidar dos outros. Então, a autoestima, ela tem a ver com o bem-estar de você mesmo, a maneira como você se vê, a maneira como você se sente. É um padrão que é criado, né, dentro de nós, por nós mesmos, muitas vezes, e isso impede as pessoas de reconhecer, né, quem elas são, como elas são, para que propósito existe. E quando essa autoestima ela não está muito bem equilibrada, é impressionante. Nós podemos ver pessoas de talento, pessoas que têm assim habilidades maravilhosas, uma capacidade muito grande, mas ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue se ver dessa maneira. É algo que é construído, é uma fortaleza até, que precisa ser destruída no coração e na mente de muitas pessoas. E infelizmente, como é difícil. Nós que atendemos pessoas, que conversamos com pessoas, né? Quantas vezes já em atendimento, né? As pessoas chegam diante de nós assim, e elas vão falando, né? Ah, eu não consigo isso, ah, eu não sou uma boa mãe, não sou uma boa esposa, não sou um bom pai, sabe? Eu não sou um bom líder, vou sair da igreja, vou sair da minha posição espiritual, ministerial, e vai indo, e vai ali então colocando para fora, né, todos os pensamentos e sentimentos que foram construídos dentro dessa pessoa, e nós que estamos do lado de cá ficamos olhando e falando, mas não é isso. Como assim? Né? Uma pessoa tão capaz, tão inteligente, tão assim poderosa, né, no bom sentido, e está debaixo desse manto, né, debaixo disso. E é claro, né, que isso é resultado de frustração, de decepção, né, de pessoas que foram rejeitadas, que não foram compreendidas. Então isso realmente desqualifica e diminui muito, né, alguém. E é um sentimento horrível, né, quando você tem isso. E infelizmente, né, a maioria dos casos que eu percebi durante essa minha caminhada aí de aconselhamento, a maioria dos casos tem a ver com o tipo de criação, o ambiente que essa pessoa foi gerada ali, né, o convívio social dela, as escolhas erradas, né, que essa pessoa fez, falta de experiência, né, falta de maturidade. Aí as pessoas, então, quando elas percebem isso, é um alvo fácil, né, para que essa pessoa possa ser, então, ali enganada, ludibriada, e aí vai. E internamente, né, você vê um rastro de destruição assim, emocional e psicológica gigante. Né? Mas enfim, né? O Salmo 139:14 fala o seguinte: eu te louvarei porque ele de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Que chave poderosa é essa, né? O salmista está falando aqui coisa da alma dele, né? Onde ele reconhece que ele é fruto das mãos de Deus. Ele é fruto do cuidado, do amor e do carinho de Deus. Você não nasceu por acaso, você não foi um acidente, não. Aqui de uma forma, né, como está na palavra,
Deus te formou de uma forma maravilhosa. Deus pensou em cada detalhe seu, no seu cabelo, no seu olho, no seu dente, no seu corpo, sabe? Foi muito bem planejado, muito bem arquitetado. Deus te amou tanto, né? E dentro dessa construção toda de Deus, né? Ele colocou também umas pitadinhas de algumas coisas, né? De inteligência, de sabedoria, de capacidade, né? E quando a nossa autoestima ela está realmente equilibrada, ela reconhece isso, né? E então você consegue, como um escudo, né? Se proteger das palavras, né? Que machucam, das atitudes que invadem o nosso interior como um tsunami, né? E vai destruindo e levando tudo embora. Mas quando a autoestima está equilibrada, essas situações, esses vendavais emocionais, né? Esse terremoto aí psicológico não existe. Claro, você sente, você fica meio assim, mas peraí, eu sei quem eu sou, eu não sou isso, né? Então, quantas esposas, né, estão hoje aí arrasadas, destruídas, né, por causa de um marido insensível, um marido que não reconhece, que não ama, que não dá carinho, né? E além de não dar, isso que é vital, né, para qualquer pessoa, não que dependemos disso, querido, mas é importante. Não pode virar uma dependência, mas é importante você ter alguém ali que te levanta, né, que te anima, alguém que te projeta, né, alguém que faz parte dos planos dela também. E aí é muito ruim, né, quando você está dentro de um relacionamento onde você não faz parte daquilo. Agora, isso não tem a ver com Deus. Isso não tem a ver com a obra de Deus, sabe? Você tem que primeiro reconhecer o seu valor. Você existe. Deus fez você com um propósito. Você não foi feita para depender de alguém. Não. Nossa, pastor, então você está dizendo que eu tenho que ser rebelde com o meu marido, com a minha esposa, com meus pais? Não, não é isso. Estou falando que você existe. E você também tem um propósito. E se você não reconhecer esse valor e não colocar limites, vai ser isso aí. Então, está na hora de você se levantar, se posicionar, não como rebeldia, mas com amor próprio, sabe? E exigir, e colocar limites, né? Porque senão você vai ser invadido e as pessoas vão te dominar, né? Se você vai ser uma escrava. Isso é horrível. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez livres, né? Volto a dizer, não estou falando de rebeldia, estou falando de posicionamento, de você entender os propósitos que Deus tem para a tua vida, como pessoa, como esposa, marido, pai, mãe, filho, não importa. Agora o salmista diz que a alma dele sabe disso, porque é algo da nossa alma, são sentimentos. Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a autoestima reconhece que somos amados e temos um propósito. Amém? Então qual é a ideia do diabo nisso tudo? É usar as pessoas para jogar o teu valor, a tua autoestima, o teu amor próprio, sabe, lá embaixo. E com isso o diabo então consegue segurar muitas vidas. E então a obra de Deus ela não vai ser feita. O propósito de Deus não vai ser alcançado porque o inimigo conseguiu te convencer de que você não é nada, de que você não é isso ou aquilo. Ah, mas eu erro. Eu também. Quem não erra? Não conheço alguém que não erre. A questão é o seguinte, é como que eu administro esse erro. Eu não posso pegar isso, esse erro. É assim, ó, há uma diferença de errar e ser o erro. Então a maioria das pessoas pensam que elas são o erro. Ah, eu sou assim. Não, você não é assim, Deus não fez. Deus não errou com você. Agora, nós temos dificuldades, nós temos limitações, aí tudo bem, eu concordo. E essas dificuldades e limitações, elas podem ser trabalhadas,
isso pode ser desenvolvido dentro de você. Né? Eu vejo por mim, quando eu cheguei na presença de Deus, misericórdia. E não que eu seja alguma coisa hoje, mas eu melhorei bastante. Falar em público, né? Pregar, aconselhar, visitar, ler. Dificuldade de leitura que eu tinha, depois que eu comecei a ler a Bíblia, minha leitura melhorou bastante. Ler livros. Na minha empresa, como eu cresci como funcionário lá, porque Deus foi tratando a minha autoestima, né? E eu entendi que eu sou feitura dele, né? Como diz aqui Efésios 2:10. Foi Deus que me fez, e Deus não faz nada errado. Ele sabe muito bem como trabalhar a nossa vida, ele sabe como fazer isso. Tá bem? Em Romanos 8:37, fala o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem presente, nem porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, aqui é uma pessoa que tem uma identidade, né? Então a autoestima ela está associada a isso, a maneira como eu me vejo, né? E aqui está dizendo que nada aqui, né? Morte, vida, anjo, demônios, coisas do presente ou coisas que vão acontecer ainda. Então aqui você vê uma pessoa que ela tem uma autoestima realmente lá em cima. Não importa o que aconteça na vida dela, isso não vai tirar o valor dela, nem quem ela é. Mesmo que alguém fale, você não presta, você é isso, você é aquilo, né? E dói de ouvir, mas aquilo não vai interferir na minha identidade, né? Por que eu falo que dói? Porque nós somos de ferro. A pessoa que tem autoestima, ela tem sentimentos também, mas ela tem uma identidade. Poxa vida, é muito ruim saber que você pensa assim de mim, mas infelizmente eu não posso compartilhar, nem comungar da mesma ideia. Você me vê assim, eu não me vejo assim. Eu sou uma boa mãe, sim. Eu sou um bom pai, sim. Eu sou uma boa pessoa, sim. Tenho minhas falhas, mas eu não sou isso aí que você está falando. O que dói não é a certeza do que você está falando. O que dói é saber que você não me conhece. Então, sinto muito. Apesar do que eu estou sentindo, estou magoado, estou ferido aqui, mas isso não vai tirar quem eu sou. Então, tchau. Né? Dói você ouvir certas coisas, mas você não é aquilo. Amém? Então, saiba rejeitar essas coisas. Use o escudo, sabe, de proteção. E, infelizmente, né, você não vai conseguir agradar a todos. Infelizmente, pessoas vão duvidar da sua intenção. Né? E nós, como pastores, a gente sofre muito isso, né? Porque as pessoas julgam aquilo. Às vezes você está ali falando, aconselhando, ou pregando, ou não sei o quê, né? Você está numa boa intenção. Aí as pessoas vêm, distorcem o que você falou, faz uma bagunça com as suas palavras, né? E isso dói, isso... Ah, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ser pastor, não quero mais ser isso, eu não quero mais ser aquilo. Mas assim, ó, sinto muito se alguém não teve a capacidade de entender, né? E é muito ruim quando julga a sua intenção. Eu fico muito triste quando isso acontece, né? Primeiro que Deus não me chamou para amaldiçoar ninguém, Deus não me chamou para maltratar ninguém, Deus me chamou para dar destinos proféticos e aconselhar pessoas, né? E é ruim quando a pessoa então duvida da sua intenção, dói demais. Mas assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez, né? Comigo e através de mim. Eu tenho uma identidade. E apesar de, infelizmente, isso não vai ser a primeira nem a última vez que vai rolar na minha vida, nem na sua vida, mas, né, já que isso não vai mudar do lado de fora, eu posso mudar do lado de dentro. Então, dentro de mim, eu posso criar caminhos, né, através da palavra de Deus, que vai me proteger com relação a isso, e eu não vou parar o que eu tenho que parar. Não vou parar com o meu casamento, não vou parar, né, com a minha empresa, não vou parar com o meu chamado, não vou parar de construir uma educação para os meus filhos, porque eu sei quem eu sou.
Amém? A autoestima, ela traz essa segurança, né, dentro de nós. E nós vamos acabar superando aí todas as adversidades. Volto a falar, a autoestima não é ausência de dor, nem de medo, nem de frustração. Não, a autoestima, ela existe, apesar dessas situações, ela permanece. Podemos ter alguns momentos assim, né, de, de dor muito forte, mas são momentâneos, né? Daqui a pouco você supera o teu interior e volta ativa de novo. Amém? Isso mostra que nós somos frágeis. Não tem Homem de Ferro, não tem Mulher Maravilha, né? A Marvel existe no cinema só. Nós somos frágeis. Temos sentimentos, né? E isso faz parte da minha vida e da sua vida. Então reconheça isso. Você não é nem um super-herói, não, nem uma super-heroína. Você é um homem, uma mulher que tem emoções, que tem fragilidades, que tem dificuldades, mas que tem uma identidade. E essa identidade não dá para mexer porque foi Deus que criou. Deus gerou você assim. E nada que Deus faz é ruim, querido. Nada. Você é muito importante para Deus. Você é tão querido, tão querida, tão amada por Deus. O salmista diz que mesmo que o meu pai e a minha mãe não me rejeitem, o meu pai que está no céu nunca vai fazer isso. Amém? Então, ele fala isso não resume só a pai e mãe a rejeitar. Isso resume a relacionamentos, né? Então, não importa se é pai, mãe, não importa quem te rejeitou, te abandonou. Existe um aí que não te abandona, não. E Davi, ele deixa claro isso. Então, o Senhor é contigo. Ele te fez com propósito. Volto a repetir, você não é fruto de um acidente, não. Não é. O Senhor te amou e continua te amando. E apesar daquilo que falam de você, Ele continua firme. Você imagina aqui na terra as pessoas chamando Jesus de endemoniado, de mentiroso, de fariseu, sabe, sendo maltratado na alma, né? E Deus vendo aquilo, Ele fortaleceu o Senhor aqui na terra. E Jesus, então, por passar por tudo isso, né? Cuspiram nele, machucaram muito ele. Então, você que está machucado, machucada, o Senhor Jesus te entende, porque Ele também passou pela mesma coisa. Ele superou, Ele venceu tudo isso e Ele pode te ajudar muito. Talvez as pessoas não te entendam e compreendam, mas existe um Deus que te compreende e te entende perfeitamente. E Ele sabe exatamente o que fazer. Então, dentro desses 40 dias, né, que essa palavra de hoje realmente traga cura na tua alma e você se valorize, sabe? A Bíblia diz que assim como nos olhamos, imaginamos. Ou seja, a gente associa, né, a nossa vida com aquilo que estamos vendo a respeito de si. Que essa visão mude, que você se enxergue como uma pessoa de valor porque você tem. Agora, se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Esquece isso aí. Se valorize. Reconheça realmente que você é um homem e uma mulher de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós buscamos, Pai, encontrar a nossa identidade em Ti. Buscamos encontrar, Senhor, esse caminho. Por isso, toca agora em cada vida. Fortalece, Senhor, os alicerces, as estruturas da autoestima, em nome de Jesus. E no momento de insegurança, Senhor, traz a força que essa pessoa precisa. Quando ela é machucada, quando ela é ferida por palavras, por ações, e aquilo vai jogá-la para baixo, então que ali o Senhor a levante e ela receba aí algo tremendo de Ti, Senhor. Que essa pessoa mude a visão que ela tem de si mesma, em nome de Jesus. Que ela consiga ver que ela é uma pessoa amada pelo Senhor, que ela tem potencial, que ela pode todas as coisas no Senhor. Toca nessa pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Receba essa palavra no teu coração e deixa ela frutificar aí, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.